Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Eita glória, amém. Esse boa noite foi assim, bem caloroso, viu? Irmãos, eu me chamo Larissa, como já foi dito aqui, sou conhecida como Lara. Sou casada, tenho 3 filhos, 2 estão na glória e o nosso pequenininho Davi que está andando por aí. Sou casada com o Lucas, servo deste grupo de oração, neste momento ele não pôde vir. Faço parte desse grupo, sou serva desse grupo de oração, frutos do Espírito Santo. Nesse tempo o Senhor me deu a graça de estar coordenando, mas hoje o Senhor me trouxe para servir no ministério do qual eu amo de paixão. Sou serva do ministério de pregação. Irmãos, agora todos me conhecem, né? Ninguém vai falar assim, não conheço essa menina. Hoje o Senhor, Ele não nos chamou aqui, não nos atraiu aqui por acaso. Não foi, eu estava lá de bobeira e resolvi, não. Não foi por isso, amados. Eu quero dizer para vocês essa verdade. O Senhor nos atraiu aqui, porque hoje Ele deseja renovar vidas. Porque hoje Ele deseja restaurar corações. Porque hoje Ele deseja que nós saiamos daqui homens e mulheres novos em Jesus Cristo. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus ainda transforma vidas? Pois Ele vai fazer isso no nosso meio, amém? O tema que o Senhor hoje Ele trouxe e Ele traz para nós é: com Jesus tereis vida nova. E eu quero pedir você agora para abrir a sua palavra em 2 Coríntios 5:17. Quem trouxe a palavra aí, diga amém. Eita glória. Quem não trouxe, semana que vem tem mais. E não esquece a sua palavra em casa. Traga ela para você poder meditar melhor ainda, tá bom? 2 Coríntios 5, versículo 17. Irmãos, como eu disse, eu não disse isso por acaso. Quando eu preparava isso, o Senhor falava ao meu coração que Ele deseja mesmo restaurar. E se você deseja essa restauração na sua casa, na sua família, na sua vida, não deixe passar essa graça. Receba, viu, irmãos? Porque o Senhor quer. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Bora repetir comigo? É bem pequenininho. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Irmãos, Paulo vai dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E ele não está dizendo isso por acaso. Ele não está dizendo isso porque no sentido de que é uma nova criatura numa mudança superficial. Paulo viveu essa mudança. Paulo viveu essa transformação. Entende? E por isso, com toda certeza, ele declara que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por que ele fala? Por que eu disse que não é uma mudança superficial? Porque essa mudança superficial, ela é assim, de momentos. São mudanças de atitudes de momentos. Passageiro, passa rápido. Mas ele está dizendo de uma mudança profunda, de uma transformação em Cristo, de uma transformação em Cristo. E essa transformação nos leva a quê, irmãos? A uma vida nova, a uma vida que desejamos instantemente a santidade. E foi isso que aconteceu com Paulo. Quando ele se encontrou com Jesus, indo para Damasco, naquela queda do cavalo, que ele ouviu a voz do Senhor, e só ele conseguiu ver ali aquilo que o Senhor estava passando para ele.
quando ele, depois desse momento, Paulo não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo. E hoje nós estamos aqui também meditando nessa palavra que ele nos ensina, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo deixa o seu passado. Todo aquele que está em Cristo, ele renuncia às suas vontades. Ele renuncia os seus desejos. Ele renuncia o seu pecado. Ele não quer mais aquele pecado. Igual muitos falam, pecado de estimação, né? Às vezes a gente vai lá, confessa mesmo o pecado. Todo aquele que está em Cristo, ele não olha mais para esse pecado. Ele luta contra. Não é fácil, a gente sabe. Mas a gente pode lutar, porque aquele que está em Cristo recebe do Senhor o Espírito Santo. E é conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, hoje quando o Senhor fala que Ele quer renovar, Ele quer que nós desapeguemos daquilo que não nos faz prosseguir. Mas nós desapeguemos daquilo que está fazendo nós voltar, sabe? Que não dá para a gente, que a gente não consegue dar passos na fé, que a gente não consegue dar passo na missão, que a gente não consegue ir à frente. Então, isso é o que o Senhor quer mudar em nós. Porque o homem velho, ele não vive preso ao passado. Ele não vive preso ao pecado. O homem velho, perdão, irmãos, quando eu estou corrigindo, o homem velho, ele vive preso a isso. O homem velho, ele vive preso às tentações, ele não consegue nem lutar contra elas. Ele vive preso àquilo que vai te destruindo. E talvez hoje, irmãos e irmãs, você tenha chegado aqui preso, carregando essas vestes, sabe? Essas vestes rasgadas, rasgada pela dor, rasgada pelo pecado, rasgado pelas aflições, rasgado por aquilo que vai te destruindo. E hoje o Senhor, Ele quer nos ensinar como podemos ser um homem novo, uma mulher nova. Hoje o Senhor, Ele quer, de fato, que nós, ao pôr os nossos pés lá fora, nós saiamos de fato com vestes novas. Nós saiamos de fato transformados profundamente. Porque esse é o desejo do Senhor, nos transformar profundamente, buscando imensamente a santidade. Porque um homem novo, uma mulher nova, ele busca a santidade. Viver na graça. Esse é o desejo do Senhor, irmãos, para nós hoje. Talvez na tua casa está difícil viver na graça. Talvez você se perturba com qualquer coisa. Você perde a paciência com o filhinho, com o esposo. E a gente sabe que a gente é fraco. Mas hoje o Senhor quer nos mostrar que é possível viver uma vida nova, que é possível ser transformado, que é possível deixar as vestes velhas e vestir uma veste nova, porque todo aquele que está em Cristo, ele vive uma vida nova. E eu quero trazer exemplos para vocês de pessoas que viveram, que tinham uma vida desregada, que tinham uma vida fora de Cristo. Uma dessas é Madalena. Maria Madalena era cheia de pecado. Maria Madalena, ela precisou ouvir a voz de Cristo. Ela precisou ouvir Jesus a chamá-la. E assim, depois que Jesus a chamou, que ela fixou os olhos em Jesus, ela se tornou discípula de Jesus. Ela começou a caminhar com Jesus. Ela começou a renunciar tudo aquilo que para ela era gostoso. Ela começou a renunciar tudo aquilo que para ela era atraente. Ela começou a deixar as vestes velhas
e deixou-se ser transformada pelo novo de Jesus. Ela deixou-se ser transformada pelo novo de Jesus. Amado irmão e irmã, um homem velho, ele vive só para si. Um homem velho, ele não liga com nada. Um homem velho, com vestes velhas, ele não está nem aí para a vida, porque para ele a vida não tem sentido. Você entende? A vida não tem sentido para aquelas pessoas que desejam viver para o mundo. Viver de qualquer maneira. Mas hoje o Senhor quer nos dizer que um homem velho, ele não quer mais de nós. Mas Ele quer que nós sejamos de fato um homem novo e uma mulher nova. Porque um homem novo e uma mulher nova, ele vive para Cristo. Ele não vive para si. Ele se deixa ser conduzido pelo Senhor. Ele se deixa ser atraído por aquilo que o Espírito Santo conduz a fazer. E hoje é o que o Senhor quer fazer de nós. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês com toda a verdade e com toda a certeza que essa transformação na tua vida só acontece se você se decidir. Paulo precisou decidir ser discípulo de Jesus e não ser perseguidor dos discípulos de Jesus. Maria Madalena decidiu. O Senhor, Ele não obrigou que ela fizesse, que ela caminhasse com Ele. Mas ela decidiu. E hoje o Senhor, Ele também nos faz essa pergunta. Você quer? Você deseja? Você se decide ser renovado por mim? Você quer ser alcançado por mim? Eu não te obrigo, meu filho e minha filha. Mas você tem a liberdade de decidir. Irmãos, lá em Mateus 22, do 1 ao 14, não precisa abrir, vai falar da parábola do banquete. E eu quero te dizer que hoje o Senhor, Ele nos convida a uma festa. Irmãos, Deus não cancela, isso é fato. Deus não cancela o banquete porque alguns recusaram. Entenda, o Senhor, Ele não cancela o banquete porque alguns recusaram. O reino continua aberto. O reino continua aberto. Você tem recusado o chamado do Senhor? O banquete que o Senhor prepara para nós é uma festa, mas não é uma festa qualquer. Você entende? Não é uma festa qualquer. É a festa do reino. É a festa da salvação. E esse reino está aberto para nós. Esse encontro com Jesus está disponível para nós. Se talvez você não está tendo força, será que de fato você encontrou com Ele? Será que de fato você deixou-se ser transformado por Ele? Porque uma coisa eu vou te dizer, irmão. De fato, todo aquele que se encontra com Jesus, ele é transformado. Todo aquele que se encontra com Jesus, deixa para lá aquilo que não agrada ao Senhor. Feche seus olhos por algum instante, irmão. Como eu disse a vocês, hoje o Senhor, Ele nos convida para uma festa. Ele não nos convida para uma festa qualquer. O que aí dentro do teu coração? O que aí no seu profundo precisa ser mudado? O que você precisa deixar para trás? Que não pertence mais a você. Porque o Senhor quer nos dar vestes novas. O Senhor quer nos revestir de um novo homem, de uma nova mulher. Mas no silêncio do seu coração, amado irmão e amada irmã, vai dizendo para o Senhor, o que precisa aí? Que Ele adentre mais profundo. Talvez tenha uma portinha aí que está fechada.
E isso está impedindo de fato da tua vida ser transformada, da tua casa ser transformada, da tua família ser transformada. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, não tenha dúvida. E não tenha medo, irmãos e irmãs. O banquete ele já está preparado. Eu sou convidada. Cada um de vocês que estão aqui são convidados para fazer parte dessa festa. Para sentar na mesa. E eu te digo mais ainda, irmãos. Esse banquete é o próprio Jesus. Esse banquete é o próprio Jesus querendo adentrar no mais profundo. Esse banquete é Jesus que se dá como alimento. Esse banquete é Jesus que vem para nos transformar. Ele não nos abandona. Ele não nos deixou. E assim como Paulo, que um dia passou de perseguidor para seguidor de Jesus Cristo. Esse é o desejo do Senhor hoje nas nossas vidas. O desejo que nós passamos de pessoas velhas, deixar mesmo o velho para trás, esquecer aquilo que já não pertence mais a nós, aquilo que fez que nós fôssemos vasos velhos, e hoje Ele faz de nós vaso novo. Ele faz de nós pessoas novas. E eu convido você agora a ir se levantando, amados irmãos e irmãs. Já ir ficando de pé. E essa canção, ela vai dizer tudo de fato que o Senhor quer fazer em nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor hoje Ele trouxe para nós, que é desejo do coração, nos fazer pessoas novas, nos fazer pessoas transformadas. E eu quero te dizer, meu irmão, se você toma posse dessa verdade, que você possa ir dizendo ao Senhor com a sua liberdade de filho de Deus, que você deseja ser transformado, que você deseja mesmo deixar o velho, vestir essa vestes nova, porque todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque Ele diz a nós: tereis vida nova. Vai deixando o velho, vai dando essa resposta ao Senhor que você de fato deseja, que você de fato se entrega nas mãos dEle, assim como Maria Madalena ouviu a voz do Senhor e nunca mais foi a mesma. Assim como vários outros foram transformados, Santo Agostinho dizia ao Senhor: tarde te amei, tarde te amei. São Francisco de Assis também se entregou. Ele tinha muito, ele era rico, mas ele não tinha ainda aquele que de fato era a verdadeira alegria. E quando ele se encontrou com Jesus, ele se deixou. Tudo aquilo que não pertencia, tudo aquilo que era dinheiro, tudo aquilo que era riqueza deste mundo, ele deixou, porque ele encontrou a verdadeira riqueza, que é Jesus. Então, irmão e amada irmã, se deixe ser levado por este amor de Jesus, se deixe ser consumido, se deixe ser encontrado por Ele, porque Ele está aqui e Ele deseja tocar o íntimo do teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.